Bom dia! Bem, é prática do fisioterapeuta intensivista avaliar o paciente antes de realizar a fisioterapia. O fisioterapeuta avalia o paciente do ponto de vista neurológico, respiratório e hemodinâmico. Hoje, nesse vídeo, iremos abordar sobre a função hemodinâmica como ponto importante no critério para realizar a fisioterapia. O paciente nos cuidados intensivos, ele pode estar estável ou instável hemodinamicamente. Quando o paciente está estável, significa dizer que existe algum equilíbrio hemodinâmico. Quando o paciente está instável, significa dizer que existe algum desequilíbrio hemodinâmico. A hemodinâmica tem a ver com a função cardíaca e a função vascular, ou seja, a função cardiovascular. Bem, existem alguns sinais clínicos que nós fisioterapeutas temos que ter atenção, que nos mostram a estabilidade ou instabilidade hemodinâmica no paciente crítico ou no paciente que esteja nos cuidados intensivos. Hoje vamos falar apenas de 5 sinais. O primeiro sinal é se o paciente tiver a fazer uso de drogas vasoativas, como por exemplo a noradrenalina. O segundo é se o paciente encontra-se com bradicardia ou taquicardia. Bradicardia, frequências cardíacas abaixo de 50 batimentos por minuto, ou taquicardia, frequências cardíacas acima de 135 batimentos por minuto. A hipotensão ou a hipertensão, pressões abaixo de 90 por 60 ou 90 por 50 milímetros de mercúrio, ou pressões acima de 160 por 100 ou 170 por 110. O quarto sinal clínico é a hipotermia ou a hipertermia, temperaturas abaixo de 35 ou acima de 38. E o último sinal clínico é a presença de edemas em extremidades ou edema generalizado, que é a nasálgica. Pronto. Se o paciente tiver 2 ou 3 dos sinais acima citados, respectivamente, do jeito que eu falei assim, respectivamente, ou não, não precisa ser respectivamente, disse que o paciente está instável hemodinamicamente. Normalmente, o paciente instável hemodinamicamente não tem critério de fazer... Paciente instável hemodinamicamente normalmente não tem critério de fazer fisioterapia, principalmente a fisioterapia motora, quer a cinesioterapia motora, quer a eletroestimulação ou treino de ortostatismo, qualquer outra fisioterapia motora, quando o paciente está instável, não tem critério. Agora, se o paciente estiver ventilado ou não, e evoluir com a telectasia, então eu vou, converso com o fisioterapeuta, conversa com a equipe médica ou com a equipe que está a cuidar do paciente, com o consentimento então do médico, se preciso, e o fisioterapeuta conversa com a equipe médica, então com o consentimento médico e da presença do médico, se possível, o fisioterapeuta realiza então o exercício metabólico, que não tem contraindicação, até é bom porque ajuda a estabilizar a pressão arterial e evita também o paciente a formar a trombose venosa profunda. E também realiza então a fisioterapia respiratória de maneira rápida, suave e eficaz, no intuito de reverter essa telectasia rapidamente, se for possível, não é? Pronto. Por que a presença do médico é indispensável? Porque qualquer eventualidade ou qualquer intercorrência só piora ao fisioterapeuta realizar a fisioterapia. O médico poderá intervir de maneira rápida e eficaz para estabilizar esse paciente. Também vale ressaltar que o paciente, muitas das vezes, dentro dos cuidados intensivos, necessita apenas do tratamento medicamentoso e dos cuidados da enfermagem. Então, nós fisioterapeutas devemos respeitar, principalmente nesses pacientes que estão nos cuidados intensivos e se for um paciente crítico, porque às vezes a nossa conduta atrapalha e não é benéfica para o paciente naquele exato momento. Bem,
Agora eu vou mostrar um bocadinho. Agora vamos mostrar dinamicamente. Bem, agora vamos olhar um bocadinho aqui para essa nossa imagem que eu trouxe, para que possamos entender melhor. Essa imagem é a imagem do monitor que normalmente encontramos nos cuidados intensivos. Esse monitor nos dá alguns sinais vitais, só que dentro da UTI os sinais vitais são um bocadinho mais detalhados. Normalmente os sinais vitais que nós encontramos nas enfermarias é o pulso, não é? A temperatura, a pressão arterial e para alguns assim um bocadinho mais dedicados também verificam a frequência respiratória. Já nos cuidados intensivos nós temos a frequência cardíaca, que esse primeiro item que está aqui em cima, temos a saturação periférica de oxigênio que está 93, o pulso que está 100, o dióxido de carbono, o quanto de dióxido de carbono o paciente está a exalar, que é 51, frequência respiratória, que é 23, a pressão arterial sistólica e diastólica é a média, que está 128 por 84, ou por 64 e 88 de pressão média, a temperatura corporal, que é 38,1 e a frequência respiratória. Se fôssemos avaliar esse paciente, se ele está estável hemodinamicamente, eu diria que sim. Por quê? Porque dentro dos 5 sinais clínicos, que 2 nós não podemos saber porque não estamos a ver o paciente, que é o uso de drogas vasoativas, que só temos como saber vendo a prescrição do paciente ou ver a medicação que ele está a fazer beira-leito, e também a presença de edema, seja em extremidades ou edema generalizado. Eu disse que para ele estar instável hemodinamicamente ele tem que ter 2 ou 3 sinais clínicos. Então eu passaria para o fisioterapeuta, ou mesmo eu teria em conta que o paciente está estável hemodinamicamente, mas com aumento da temperatura, com picos febris. Por que eu, fisioterapeuta, tenho que saber disso? Por quê? Porque a instabilidade hemodinâmica irá direcionar a minha de fazer fisioterapia, seja ela respiratória ou a motora. Salvo se o paciente evoluiu com uma telectasia, então junto com a equipe médica, né, nós vamos fazer o que nós chamamos muito de custo-benefício, né? Vamos reverter a telectasia para pelo menos o pulmão tiver a ventilar e conseguir suprir a demanda de oxigênio para não ter isquemia nos outros tecidos, nos outros órgãos do organismo. Então, eu iria fazer uma fisioterapia respiratória rápida, suave e eficaz, com o intuito, então, de reverter essa telectasia. Uma infecção no organismo e que existe uma aceleração do sistema metabólico. Sabemos que o exercício físico, nos seus primeiros 15, uns dizem 15, outros dizem 25 minutos, ele acelera mesmo o metabolismo, elevando todos os sinais vitais. Frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, temperatura, pressão arterial, entre outros mais. Se o paciente já tem aumento da temperatura, se ele já está com o metabolismo acelerado, vai nós fisioterapeutas e aumentamos mais esse metabolismo, o que resulta em instabilidade hemodinâmica ou respiratória ou neurológica do paciente. Então, convém sempre, quando o paciente estiver febril, não fazermos a cinesioterapia motora. E também lembrar que aumento da temperatura mais fisioterapia motora aumenta o risco do paciente apresentar convulsões. Então, por isso, convém não fazer a cinesioterapia motora e, se possível, fazer somente a fisioterapia respiratória. Bem, muito obrigada pela atenção. Um grande abraço a todos os fisioterapeutas angolanos e os fisioterapeutas de todo o mundo. Se você gostou do vídeo, clique a gosto. Se puder comentar também, comente, seja críticas, seja elogios, tudo é muito bem-vindo. E aguardo então os próximos vídeos. Eu ainda pioneira nesse meu novo desafio, mas que estou aí dedicada a passar um bocadinho de conhecimento àquelas pessoas que estão na área intensiva há pouco tempo e querem aprender mais um bocadinho. Um beijinho, tchau. Fiquem com Deus.